Tempo para pensar. Tempo para pensar. Esse é o momento de pensar. Uma visão filosófica neste momento. Essa pandemia do coronavírus que atingiu tantos e tantos países pelo mundo e também o nosso Brasil, tem feito exatamente com que as pessoas façam inúmeras reflexões. Eu estava fazendo agora com o pessoal aqui no estúdio, várias e várias reflexões sobre a doença, sobre o seu surgimento, o pânico que afeta não só aqueles que estão com medo de se contagiar com o terrível vírus Covid-19, mas também mercados, profissionais, atingindo bolsas de valores, economia mundial. Mas a pergunta que fica no ar, a pergunta que precisamos fazer é: há algo de bom nesse caos que se instalou no mundo com a disseminação desse vírus? Podemos aproveitar algo nesse momento? Tenho o prazer aqui em receber em nosso estúdio o filósofo Albert Barreto. Ele está conosco nesse momento, 7h32. Albert, seja muito bem-vindo, quero aproveitar muito a sua presença. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos nossos telespectadores. É uma satisfação estar aqui com o senhor, batendo um papo acerca desse tema tão importante. A filosofia, ela surge no seu significado etimológico como a amizade e a sabedoria. Amizade e sabedoria. Amizade e a sabedoria. Filo, amigo, sofia, saber. Então, Sérgio, essa palavra, esse termo e o ser filósofo cotidianamente é justamente isso aí que você falou. Em meio à pandemia, pan, todos, demia significa povos, a etimologia significa isso, então todos os povos estão sendo acometidos por esse caos que é o coronavírus, o Covid-19. Será que existe justamente esperança? Nós pegamos esse fio condutor que começa bem antes de Cristo, que é o entendimento sobre a filosofia, para entendermos antes de mais nada o significado da verdade. Nós precisamos, Sérgio, hoje termos consciência aonde nós vamos beber das informações. E eu vou aproveitar e te fazer a pergunta, então. Existe esperança? Há uma luz no fim do túnel? O que vem pela frente? Como é que a gente supera esse momento, Albert? Falando aqui, então, sobre verdade e essa luz no fim do túnel, as pesquisas medicinais estão aí. A OMS, ela está incisivamente falando quais são as medidas que nós devemos tomar. Ontem mesmo estava fazendo uma leitura em um site bastante confiável na internet, justamente da R7, o canal de comunicação web de vocês, da TV Atalaia e da Rede Record, e lá dizia o seguinte: esse é o momento de nós reaproximarmos os laços familiares. E é justamente no momento de crise, a filosofia, ela sempre surge em momentos de crise. Por exemplo, nós estávamos vivendo em um período do eu, o egocentrismo, o egoísmo. Então essa luz surge a partir daí, em que nós esquecemos do ego, que significa eu do latim, o eu vivenciando sempre, e passamos a viver a alteridade. A alteridade, o altero significa o outro, Sérgio. Então, alteridade com L. Com L. Alteridade. Alteridade. Então, ela tem esse significado. A alteridade, então, ela surge como a luz do fim do túnel. Por quê? Nós vemos o engajamento, a dedicação dos profissionais da área da medicina. Que impressionante, né? Isso, sem sombra de dúvida. E não poderia deixar de citar aqui, Sérgio, também, os que estão trabalhando nos bastidores. Os eletricistas, os eletrotécnicos, por exemplo. Nós que estamos aqui agora, neste momento, para conscientizar-lhes que há esperança, que a aflição desse período de quarentena, ela não é permanente, é apenas um momento de prevenção, Sérgio. E também há algo muito interessante, você falou sobre esses profissionais, eu me lembrei esses dias dos motoboys, que são tão criticados, sofrem tanto preconceito. Agora a gente precisa deles. Isso Agora mesmo. a gente tem o reconhecimento deles. E também o consumismo, Albert. Nós não estávamos nesse excesso, eu próprio faço esse meia-culpa, de consumir, comprar. Chegou o momento de frear e repensar essa maneira, essa atitude de vida? Sem sombra de dúvida, Sérgio. Um outro filósofo contemporâneo chamado Zygmunt Bauman, ele vai falar sobre a liquidez do tempo, a liquidez do eu, a liquidez do outro. A alteridade, então, que Emmanuel Levinas, ele vai, então, dar um desenvolvimento falando dessa liquidez. Por quê? Nunca nós fomos tão marcianos de nós mesmos, Sérgio. Nós nos esquecemos tanto do significado de ser humus, ser terra, ser humano, que nós passamos a ser aquilo que nós possuímos e não aquilo que nós somos em nosso interior.
Por isso que esse consumismo, Sérgio, e os nossos telespectadores estão aí cientes disso, nós hoje estamos tendo a certeza daquilo que é mais valioso para todos nós. Que eu acho que você já deve até saber. Começar com V a palavrinha, Sérgio. V? V. Verdade. Verdade associado à vida. Vida e verdade. Vida e verdade. E você vê que até a natureza, ela se manifestou, né? Ela não está sendo tão desgastada nesse período que ela se manifesta. E uma outra abordagem, rapidamente, aproveitando sua presença, Albert, o nosso tempo é bem compactado. Eu li um livreto muito interessante chamado O Poder da Besteira, de um sujeito chamado Harry Frankfurt. Foi best-seller recentemente. A gente fala muita bobagem neste período exatamente de muita aflição. Como a gente contém esta vontade de falar tanta besteira ao mesmo tempo, Alberto? Sérgio, para nós falarmos sobre besteira, mentiras e o que é mais valioso, nós podemos simplesmente olharmos para um quadro. Vocês dêem uma olhadinha depois no Google e vejam um quadro chamado A Verdade Saindo do Poço, de Jean-Léon Gérôme. Jean-Léon Gérôme, ele desenha esse quadro nos mostrando então a verdade saindo de um poço. Belo dia, a mentira, Sérgio, chama a verdade para tomar um banho em um poço. Então, a mentira sai rapidamente, veste a roupa da verdade e sai correndo por entre as pessoas da cidade. Todo mundo olhando para a verdade então está se passando com uma mentirosa porque está nua. Ela volta com vergonha e toma banho. Resumo desta parábola, Sérgio. Nós nos acostumamos a gostarmos da mentira trajada com as roupas da verdade. A gente gosta. A gente gosta, infelizmente. Mas, hoje, mais do que nunca, o ser humano sente a necessidade, então, da alteridade do outro, da verdade, de buscar a essência do ser. A essência do ser. Gostaria de deixar aqui, essa situação que nós estamos vivendo, ela é preocupante. Fato. Não é uma besteira isso. Besteira é nós acharmos que isso é uma banalidade, é algo simples, é apenas um resfriado, por exemplo, mas não é. É algo muito importante. Precisamos, nesse momento, refletir, sermos críticos e entendermos que o ser humus necessita sempre do outro. E a gente precisa desse espaço para reflexão. Só para fechar, uma colocação que eu comentava contigo, interessante, do filósofo Martin Heidegger. O medo nos convida a viver na impropriedade. Não atribuímos sentido, deixamos que os outros e as circunstâncias o atribuam, nos alienamos de nós mesmos, vivemos sempre correndo, com nossas agendas repletas de distrações que nos ocupam. Vivemos num sentido impróprio que não aponta em direção alguma, como uma finalidade sem fim. Para encerrar, é por aí? É por aí exatamente. Martin Heidegger, ele estava totalmente correto e vou utilizar um filósofo brasileiro, Sérgio, que ele vai nos dizer o seguinte, Leonardo Boff, nós, mais do que nunca, precisamos sair da nossa verticalidade e vivermos a horizontalidade, ou seja, estarmos ao lado do outro, não nos privarmos mais. O capital, ele nos lança sempre uma proposta que nós somos pertencente, ou melhor, os outros nos pertencem. A face do outro é importante para mim. Eu só estou aqui e só há um diálogo, não é um monólogo, porque o Senhor também está e todos vocês estão aí do outro lado. Então olhe aí para o seu pai, olhe para a sua irmã, olhe para o seu filho e dê um beijo nele. Seja o outro a essência e o infinito para você. Neste momento, um beijo até virtual, de preferência. Né? Albert Barreto, muito obrigado. Olha, gratidão imensa pela sua presença, pela sua contribuição. Eu te disse, eu gosto muito disso. A gente precisa refletir, aprendi muito com filosofia. Ela me salvou num momento tremendo, terrível da minha vida. Foi ela quem me auxiliou tanto. Agradeço a sua presença, Albert, que a gente pense, aproveite exatamente esse momento para pensar mais sobre nossa vida. Albert Barreto, filósofo, muito grato e um bom dia, Albert. Bom dia, Sérgio, bom dia aos telespectadores. Obrigado, querido, muito obrigado.